Vou falar ainda sobre o Grêmio tentando um chapéu no Galo, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Desejar ótima sexta-feira, pedir que vocês deixem like, se inscrevam no canal e ativem todas as notificações, combinado? Bora falar agora sobre o Grêmio e a tentativa de um chapéu no Galo. O Atlético negocia há algumas semanas a volta de Rodrigo Caetano à cidade do Galo para ser o CEO do futebol. Rodrigo disse que não poderia dar uma palavra final antes dos jogos da data FIFA. No mês de novembro, a seleção brasileira enfrenta Uruguai e Venezuela. O Atlético está em compasso de espera, foi quando surgiu nas últimas horas a notícia no Rio Grande do Sul de que o Grêmio tenta atravessar o Galo para contar com o Rodrigo Caetano como diretor executivo de futebol no ano que vem. O que eu posso contar em relação à minha apuração? Rodrigo foi sondado pela diretoria do Grêmio e já meio que descartou, não vai haver avanço nessas tratativas. Hoje, Rodrigo tem duas possibilidades, a permanência na CBF ou o acerto com o Atlético. É importante contar que uma reunião com o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, depois dos 2 jogos da seleção vai ser definitiva. Rodrigo vai colocar na mesa a necessidade de mudanças importantes na CBF. Ele quer ter uma voz mais ativa, ele quer ser mais protagonista. A impressão das pessoas próximas do Rodrigo é que ele está incomodado por não ter participação. A verdade é que o Edinaldo Rodrigues centraliza demais as histórias e as condições, as decisões. Dessa maneira, se continuar desse jeito, o Rodrigo vai pedir para sair da CBF para trabalhar no Galo. Caso contrário, se houver uma mudança, ele pode até permanecer na CBF, abrindo mão do convite no Atlético. Tem alguma novidade de contratação no Galo? Apesar do momento não ser esse, mas tomara que melhore nosso time no ano que vem. Atleticano, tem muita coisa em jogo nessa reta final de temporada. O Atlético pode terminar o ano como campeão de Libertadores e Copa do Brasil e classificado para a Supercopa do Brasil, para a Recopa Sul-Americana e para o próximo Mundial de Clubes, além do Super Mundial. Assim como o Atlético pode terminar o ano sem nenhuma dessas competições que eu citei, fora até da Libertadores da América do ano que vem. Então tá tudo muito condicionado à reta final de temporada. O orçamento que o Atlético vai ter depende demais dos títulos que vão ser conquistados ou não. Então a gente tem que ficar meio que em compasso de espera, tá? O Jeves, do canal Bica Galo, trouxe que o William Machado, do Operário, tem pré-contrato com o Atlético. Essa informação procede? Tem como investigar? Deixa eu mandar mensagem para alguém do Operário. Preciso descobrir quem é que está tocando o futebol do Operário. Executivo. Futebol. Vamos ver se eu consigo descobrir alguma coisa, que essa informação é legal. René Franco. Notícias do Galo, quem leva domingo acho que dá Galo nos pênaltis. Murati, essa é uma coisa legal para a gente pensar. Talvez a principal virtude do goleiro do Flamengo, Rossi, é pegar pênaltis, tá? No Flamengo ele ainda nem conseguiu brilhar com nessa característica, mas nos tempos de Boca, ele tinha a fama de melhor pegador de pênaltis da América do Sul, números impressionantes. Tá? Então, eu não sei se levar a decisão para pênaltis é algo benéfico, né? Mas, cara, para quem tomou 3-1 no jogo de ida, qualquer possibilidade de levar para pênalti já é uma vitória, né? Mas tem esse ponto que eu queria contar ou lembrar para vocês, tá? Boa noite, Nicola, sou o seu fã, o seu melhor. Obrigado, cara, pelas palavras, tá? Obrigado de verdade. Nicola, a grama da Arena MRV vai ficar pronta para a final? Precisa, né? Ela foi replantada na semana passada, só não sei como é que anda a questão da chuva, tá? Para mim isso é movimento para que o primeiro título da Arena não vá para o Flamengo. Só para lembrar, né? A primeira disputa de título justamente nesse domingo. Tá ansiosa para a decisão de domingo. Vale caneco, vale o tri da Copa do Brasil para o Atlético e o torcedor confiante. E aí, Cirilo, você dá a manchete aqui na Turma do Bate-Bola em relação à equipe, ao mistério feito na escalação. Bom, os jogadores começaram ontem os trabalhos, mais um trabalho regenerativo. Hoje à tarde, o Milito já comandou um trabalho tático, um trabalho técnico também visando este jogo contra o Flamengo e já começou a montar as peças do quebra-cabeça para escalar este Galo que inicia a busca pela virada épica, a virada histórica que o Atlético acredita, o torcedor também vai buscar no domingo frente ao Flamengo. E aí a dúvida na escalação, que a gente traz pra você aqui na Turma Bate-Bola, é em relação a quem começa na vaga do Rubens. E aí por que a gente já tá tirando o Rubens do time? Não deu certo. A verdade é essa, não deu certo a dobradinha com o Rubens e Arana, com o Rubens na esquerda, na lateral e o Arana no meio campo. Todo mundo viu isso, o próprio Milito tentou alternar isso, mudar isso durante o jogo. O Atlético não se encontrou nos últimos 15 minutos. O Galo foi pra frente, buscou o gol, que colocou o time vivo na disputa. E aí então, o Rubens saindo, o mais cotado pra vaga é o Zaratio. Por quê? O Edu Panzer mais cedo hoje, né, no Rádio Esportes, a gente falava um pouquinho desse assunto também. Trouxe uma informação legal. Bom, quem começou o jogo contra o Atlético Goianiense foi o Bernard.
ele teve a minutagem dentro dessa partida, não jogou no domingo contra o Flamengo. O Zarate entrou contra o Flamengo e entrou contra o Atlético Goianiense. E teve, basicamente, a mesma minutagem do Bernard neste jogo de quarta. Então fica essa dúvida, só que o Zarate, se você pensar no jogo, e naquilo que o Milito vem falando desde domingo passado, e também falou na quarta-feira, o Atlético precisa, sim, atacar. O Atlético precisa, sim, buscar os gols, precisa marcar, mas tem que se defender, Cirilo. Não pode esquecer que o Flamengo não deve ou não pode marcar, porque se ele marcar, complica a vida do Atlético. E aí, nesse balanço ofensivo-defensivo, o Zarate tem mais peso, acredito, que o Bernard. E eu quero ouvir a sua opinião do Edu Panzi também em relação a isso. Primeiro comentarista fala, sua visão, Edu. O Zarate teve 70 minutos nesses dois jogos e o Bernard teve 70 minutos no jogo de Goiânia. Então, os dois estão com minutagens praticamente iguais, desde que retornaram de lesões. E aí você tem que olhar a característica do jogo e alguns outros fatores. Qual que é a característica desse jogo Atlético-Flamengo? Eu imagino um Galo pressionando a saída do Flamengo desde o início, para ser um Atlético tentando controlar, tomar as rédeas do jogo, não deixar o Flamengo chegar próximo à sua área, que é um perigo, e para isso você começa a marcar lá em cima. E o Zarate é um especialista nisso. Outro ponto, entrevistas coletivas do Milito, nas quais ele já cansou de dizer que o Zarate é o jogador que é titular dele. Não fossem as lesões, o Zarate jogaria praticamente todas as partidas. O Atlético preparou o Zarate para esses grandes jogos, né, Cirilo? Eu acho que tem que utilizar, ainda que ele esteja bem aquém fisicamente, mas, você tem Zarate e Bernard, os dois com a mesma minutagem. Eu começaria com o Zarate, tentando tirar o máximo que eu posso dele fisicamente também, porque tecnicamente ele não desaprende. Pressão na saída de bola do Flamengo, marcação alta, o Zarate pressionando, participando da fase ofensiva, pisando na área. Cansou, Bernard, que tem uma característica que não é igual, mas é parecida, tem muita qualidade técnica, ainda tá devendo muito ao torcedor, mas são dois jogadores que podem entregar. Então dá pra utilizar um pouquinho de cada um, ou muito de um e um pouco de outro, nesse jogo diante do Flamengo. Eu acho que o Milito tá pensando muito nisso, por isso deu 70 minutos a cada um. Ô, Du, e Cirilo, desculpa cortar, Cirilo, mas tem uma outra opção também, né? Que é o Alisson. Depois do Zarate, se ele cansar, o Alisson entrou com muita personalidade no jogo do Maracanã. E fez um jogo de razoável, digamos assim, pra bom, porque no Atlético também não foi todo mundo bem nesse jogo de quarta-feira. Mas é um garoto que tá com muita personalidade e com muita vontade também, né? Você colocando o Alisson pela direita, automaticamente você mexe no Scarpa, né? Aí você pode trazer o Scarpa pro corredor central. E o Scarpa faz muito bem. Aliás, o grande momento dele no Palmeiras foi jogando pelo lado direito, mas não tão aberto quanto ele joga no Galo. E joga muito bem, né? Os números do Scarpa seguem sendo muito bons. Então é uma outra alternativa, mas você tem 5 alterações. Você pode tirar Zarate pro Bernard ou vice-versa. Você pode pensar em outra alteração colocando o Alisson e, no final do jogo, partindo ali para um abafa maior, um centroavante, como fez no Rio, o Allan Kardec. Tendo todas essas opções citadas por vocês, eu não teria a menor dúvida em quem escolher para começar, Zarate. E pro futuro também, por mais que eu entenda que o Bernard é um bom jogador e o Bernard joga mais do que o Bernard jogou esse ano. Mas se você tem à disposição Zarate, Bernard e Alisson para escolher um, de olho fechado eu escolho o Zarate. E outra dúvida que pode pintar na cabeça do torcedor e que tem sido uma dúvida nas mesas de debate é entre Lianco e Saravia. Sim. Se o Atlético faz uma saída com 4 jogadores, como já fez em várias vezes, eu acho que o Saravia é a melhor alternativa, por ser um lateral, ser o cara da posição e ofensivamente entregar mais que o Lianco. Agora, se opta por fazer uma saída de 3 jogadores, quando o lateral direito vira zagueiro, que é o padrão do Atlético, aí não tem porquê, cara, porque o lateral que vira zagueiro na saída, ele não vai avançar tanto. E aí é melhor você ter o zagueiro, que vai saber defender a linha de 4 como lateral e que vai participar da saída sem avançar tanto, que é o Lianco. Então, entre Saravia e Lianco, vai depender do modelo escolhido pelo treinador. Não dá pra palpitar tanto. E o Lianco, na arena, tem feito grandes jogos, né? Não sei se o torcedor também empolga tanto assim. O Lianco, a gente sabe que é um jogador de muito coração, né? De muita emoção ali. E na arena tem feito jogos perfeitos, eu diria quase perfeitos, contra River, contra Fluminense, é um jogador importantíssimo no Atlético. Edu, você tem mais detalhes também. Bom, nós falamos do time, agora é importante falar do clima, né? E nada melhor que o presidente Sérgio Coelho, que tá com a gente aqui na turma do Bate-Bola. A gente agradece ao presidente. Presidente, boa noite. Queria que você falasse aí como que tá o clima, como que tá a preparação para esse confronto de domingo. Boa noite a todos que nos ouvem, muito especialmente a massa atleticana. Saí agora há pouco da Cidade do Galo, assisti um treino, conversei bastante com o nosso treinador, o Milito, com a comissão técnica, com os atletas, com o diretor de futebol e outros funcionários do clube, e todos estão muito animados e otimistas. Nós sabemos do nosso potencial, da nossa capacidade, como também sabemos das dificuldades pela grandeza do nosso adversário, um dos melhores elencos do futebol brasileiro, mas nós temos time para jogar e ser campeão. A diretoria tem feito tudo aquilo que é possível para dar todas as condições de trabalho da comissão técnica, dos atletas. Os atletas estão se empenhando muito, confiantes, otimistas, e eu tenho certeza que no domingo eles vão entrar comendo grama, sangue nos olhos, faca nos dentes, eles vão fazer o que puderem fazer pra gente sair de lá com um resultado maravilhoso. E quanto à torcida, não precisa nem dizer, né, por tão apaixonada que ela é, por tão envolvente que é a nossa torcida, é uma das torcidas mais apaixonadas do futebol brasileiro, e nós sabemos que essa somatória de torcida, diretoria, elenco, comissão técnica, diretoria de futebol, isso aí, todos somando, remando pro mesmo lado, a gente passa a ter uma confiança muito grande que no final vamos sair de lá todos muito felizes, tem certeza, e se Deus quiser, a gente vai conseguir o nosso objetivo. Bom, então esse é o clima que o presidente traz pro torcedor, pra você que tá ouvindo a turma do bate-bola, do elenco, da comissão, enfim, lá no Atlético, de todos acreditando que dá pra virar e dá pra ser tri. E você, Henrique André, também tem informação relacionada, mas a outra final, né? Relacionada ao Atlético, mas a outra final, ainda nesse fim de ano, nesse mês de novembro. Boa noite, Henrique. Boa noite, Cirilo, pra quem tá acompanhando a turma do bate-bola, e uma informação em primeira mão da Itatiaia, já tá lá no itatiaiasport.com.br. E uma boa notícia, Cirilo, pros torcedores, pras torcidas organizadas que haviam procurado o Atlético, são 23 organizadas do Galo, pedindo um auxílio para a viagem à Argentina.
Eu conversei com alguns deles e eles relatando, Cirilo, que tem essa dificuldade do valor da passagem, né? Então eles que viajam o Brasil inteiro aí pagando ônibus, só que pra Argentina a coisa complicou. E o Atlético, Cirilo, ele decidiu bancar 37 ônibus para as torcidas organizadas. Como eu disse, 23 torcidas. E o Atlético vai desembolsar, Cirilo, cerca de 2 milhões de reais. Valor exato, 1.800.000 reais para bancar esses 37 ônibus. Algumas curiosidades. São as torcidas organizadas que são responsáveis por assinar os contratos com as empresas. O Atlético está só bancando. E tem regras bem rígidas para evitar fraudes. Por exemplo, uma torcida organizada começa a comercializar lugar no ônibus. Isso não pode, e quem fizer isso será punido e pode ser até banida a torcida durante um ano dos estádios, da Arena MRV, de outros estádios também, caso isso aconteça. Então, tem regras criadas e o Atlético ajudando o torcedor a fazer essa invasão à Argentina. Todos os detalhes estão lá no itatiaia.com.br. Rapidinho, Cirilo, muita gente falando assim, mas só 37 ônibus. Eu conversei com algumas pessoas de organizadas que falaram que há uma dificuldade muito grande de conseguir veículos na capital e também na região metropolitana, porque tem busca intensa e isso foi o que eles conseguiram. Estão muito satisfeitos com o clube ajudando com esses 37. Rapaziada boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro, que a gente tá falando aí do Atlético Mineiro. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrevendo no canal, ativando também o sininho de notificação. Sabemos que é super importante a sua participação. Ficaremos por aqui, um grande abraço no coração. Até o próximo vídeo, segue aí, vamos pra cima, vamos que vamos.